quando Deus transforma o luto em esperança. Bom dia, Espírito Santo. Senhor Jesus, neste novo dia, entrego o meu coração para ser curado pela tua palavra. Vinde, Espírito Santo, visitai os lugares da minha alma onde ainda existe tristeza. Consolai-me nas perdas que ainda doem e fazei nascer novamente a esperança de que Deus continua escrevendo uma história de vida onde eu enxergava apenas o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quarta-feira, dia 5 de agosto de 2026. Eu sou Jonas Pinheiro. Meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a missão Cura-me. Hoje quero iniciar fazendo uma pergunta para você. Existe alguma dor que roubou o seu sorriso? Talvez você perdeu alguém que amava. Talvez perdeu um emprego, a saúde, um sonho, ou talvez exista um luto que ninguém percebe, porque nem todo luto acontece diante de um caixão. Às vezes, choramos por aquilo que imaginávamos viver e nunca aconteceu. Hoje o seu coração está pesado, permaneça comigo, porque Deus tem uma palavra, porque Deus tem uma promessa para você hoje. Por isso eu exorto a você neste momento a inclinar a sua cabeça, feche os seus olhos, respire profundamente, coloque a mão sobre o teu peito, pergunte: Espírito Santo, qual a tristeza o Senhor deseja transformar hoje? Talvez você tenha aprendido a conviver com a dor, mas Deus nunca quis que ela fosse a sua morada. E é justamente isso que a palavra de Deus vem falando para nós hoje. Através do salmo do profeta Jeremias, capítulo 31, ao qual o refrão vai falando para nós: o Senhor nos guardará qual pastor o seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor e anunciai-lhe as ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará qual pastor o seu rebanho. Pois na verdade o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto. Serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará qual pastor o seu rebanho. Meu irmão e minha irmã, que palavra extraordinária para nós hoje, ao qual o refrão vem falando para nós: o Senhor nos guardará qual pastor o seu rebanho, e depois faz uma promessa extraordinária: mudarei em alegria o seu luto. Serei consolo e conforto após a guerra. Que palavra maravilhosa! O Senhor não ignora a dor, Ele entra nela, Ele consola, Ele conduz e no tempo certo Ele transforma, porque o coração do bom pastor nunca abandona as suas ovelhas. Veja só, meu irmão e minha irmã, quando Jesus foi crucificado, morreu, no dia seguinte, no amanhecer da ressurreição, Maria Madalena estava diante do túmulo de Jesus. Ela chorava, pensava que tinha perdido tudo, nem reconheceu Jesus quando ele apareceu, até que ouviu apenas uma palavra: Maria. Quando Jesus pronunciou o seu nome, o desespero deu lugar à esperança, as lágrimas deram lugar à alegria, o túmulo deixou de ser um símbolo de morte e tornou-se anúncio de vida nova. Meu irmão e minha irmã, talvez hoje você esteja diante de um túmulo, o túmulo de um relacionamento, de um sonho, de uma saúde perdida, de uma expectativa que não se realizou, mas escute esta palavra: Deus é especialista em transformar lágrimas em testemunhos. Isso não significa esquecer
quem partiu ou fingir que a dor nunca existiu. Não significa isso. Significa permitir que Deus caminhe conosco, que Deus adentre dentro dela. O Senhor não elimina a história, Ele a redime. As cicatrizes permanecem, mas deixam de ser apenas marcas de sofrimento e tornam-se sinais da fidelidade de Deus. Hoje, o bom pastor continua chamando cada um pelo nome. É você, Maria, é você, José, é você, João, é você, Madalena. Quando ouvimos a sua voz, descobrimos que o amor de Deus é maior do que qualquer perca, do que qualquer abandono. Diante dessa realidade, hoje, quero propor para você um gesto de confiança. Pegue uma folha de papel, uma caneta, faça uma oração silenciosa, apresente ao Senhor aquilo que ainda está chorando, aquilo que está machucando dentro de você. Diga com sinceridade: Jesus, entra neste luto comigo, entra nessa dor, entra nessa enfermidade, neste abandono. Não tenha medo das lágrimas, elas não afastam Deus. Muitas vezes são justamente o lugar onde Ele começa a nos consolar. Você está vivendo um luto pela partida de alguém, peça ao Senhor a graça da esperança cristã, daquilo que a igreja nos ensina, confiando à pessoa amada a sua infinita misericórdia e encontrando força na promessa da ressurreição. Diante dessa realidade, eu convido você a render o teu coração. Abandone, incline a tua cabeça, feche os teus olhos, respire profundamente e ore neste momento ao Pai. Pai amado, Tu conheces as perdas que marcaram a minha vida. Tu sabes o nome das pessoas, dos sonhos, das histórias que ainda fazem os meus olhos se encherem de lágrimas. Hoje eu entrego tudo isso em Tuas mãos. Senhor Jesus, entra na minha tristeza, sê o meu consolo, caminha comigo quando a dor ainda existe. Ensina-me a esperar contra toda esperança. Transforma o meu luto em confiança, as minhas lágrimas em sementes de esperança e faz nascer no tempo certo a alegria que só o Teu Espírito pode dar. Eu creio que a última palavra da minha história não será a dor, mas o Teu amor. Amém, meu irmão e minha irmã. Eu convido você a tomar posse do poder desta oração e que hoje o Senhor, o bom pastor, guarde os seus passos e conduza você pelo caminho da paz. Que Ele console o seu coração, fortaleça a sua esperança, transforme toda a tristeza em confiança e que os santos anjos permaneçam ao seu lado, protegendo a sua casa e guardando a sua família, sustentando você nesses dias difíceis. Que o Espírito Santo derrame sobre a sua vida o consolo, a fortaleza e a alegria que nasce da certeza de que Cristo venceu a morte e permanece para sempre conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, guarde hoje essa verdade aí no seu coração. O meu luto não define o meu futuro. O Senhor caminha comigo e transformará a minha tristeza em esperança. Se esta palavra hoje tocou o seu coração, consolou o seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, transforma o meu luto em esperança. Hoje vou orar pela sua intenção. Compartilhe esse vídeo com alguém que está vivendo uma perda e precisa recordar que Cristo ressuscitou e continua trazendo vida onde parecia haver apenas morte. Eu sou Jonas Pinheiro, esta é a missão Cura-me. Que o Espírito Santo conduza cada passo do seu dia. Até amanhã, fiquem com Deus.